Sabemos que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. É como o pastor Ítalo mencionou aqui, né? A igreja, por mais que tenha alguma determinação dos prédios ficar fechados, mas a igreja, sobre todas as coisas, é mais do que vencedora, né? E eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um que está aí nos acompanhando pela live, no Facebook, no YouTube, e alguns irmãos aqui presentes, né? E eu quero ministrar uma palavra ao teu coração, e sabemos que é uma pergunta que muita gente ainda faz nos dias de hoje, né? É um texto interessante que eu quero compartilhar com os irmãos, né? E o tema aqui dessa ministração é: quem é o Filho do Homem? É uma pergunta que Jesus faz para os discípulos, né? E os discípulos ali, então, eles trazem ali uma palavra, uma resposta, faz ali um feedback para Jesus, de como as pessoas estavam vendo aquele momento, e de como as pessoas entendiam quem era o Filho do Homem. Nos nossos dias de hoje não é diferente. Mateus capítulo 16, do verso 1 a 4, e depois nós iremos ler do 13 ao 18, para que possamos ganhar, né, um tempo a mais, porque o nosso tempo aqui está bem reduzido. Quero pedir os irmãos, né, se você puder acompanhar aqui no telão, daqui a pouco será aí transmitido, mas se não, pegue aí a tua Bíblia. Mateus 16, verso 1 diz assim: os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus, e tendo-o pedido um sinal, né, vindo do céu, mas Jesus respondeu: chegada a tarde, ou quando é de tardezinha, vocês dizem, teremos tempo bom, ou teremos um bom tempo, porque o céu está avermelhado. E se pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempos, ou seja, hoje teremos tempestade, porque o céu está de vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão ao sinal de Jonas. Verso 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus respondeu: e vocês, quem dizem que sou? Respondeu Simão Pedro, dizendo: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isto, mas também eu te digo, ou seja, sim, o Pai que está no céu. E também eu te digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Aqui é um texto interessante, do verso 1 ao verso 20, nós vemos um diálogo de Jesus com os seus discípulos, né, falando que cada uma das pessoas, né, os fariseus, os saduceus e todos aqueles que ali estavam, eles sabem discernir o tempo. Nos nossos dias de hoje também, cada um de nós sabemos discernir o tempo. Quando olhamos de tardezinha e vemos o tempo meio fechado, sabemos que vai chover, né, e dizemos, hoje vai ter chuva, ou dizemos, hoje vai ter frio, né, e sabemos discernir de manhãzinha, como quando acordamos e olhamos para o céu, e sabemos como vai ser, né? E as pessoas sabem discernir isso, mas muitas vezes elas pedem
um sinal quando você fala a respeito da vinda de Jesus, quando você fala a respeito dos finais dos tempos. Aí as pessoas dizem, mas será realmente que vai acontecer? Será que Jesus realmente vai voltar? Isso é uma interrogação que ainda está na cabeça de muitos. E quando Jesus voltar, quem que ele vai buscar? O que vai acontecer? O que eu devo fazer para ir? Nesse texto aqui eu separo 4 pontos em que quero falar aqui com você. O primeiro ponto, ele fala sobre os sinais da época. Ali muitos sinais estavam acontecendo naquela época e eles ainda pediam alguns sinais. Eles quem? Os religiosos pediam ainda alguns sinais. Mas Jesus disse, somente um sinal será dado, que é o sinal de Jonas. Que sinal de Jonas é esse? Porque sabemos que a Bíblia diz que Jonas, durante 3 dias, ele ficou dentro ali do ventre de um peixe. Mas ao 3º dia, aquele peixe, por ordem de Deus, coloca Jonas para fora. Então o sinal de Jonas é que Jesus ficaria 3 dias, meu querido, na sepultura, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Esse foi o sinal que Jesus deu e o sinal que nós temos certeza de que Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Na próxima semana, conhecemos como Semana Santa, onde as pessoas celebram não só a morte, mas a ressurreição de Cristo, porque Cristo morreu por nós, mas Ele ressuscitou. E aqui, esse primeiro tópico fala sobre os sinais da época, e temos visto aí claramente os sinais acontecendo. E o segundo ponto fala sobre as mentiras dos fariseus, aqui do verso 5 ao 13, que nós não lemos, mas depois você pode estar lendo aí na tua Bíblia. Fala a respeito das mentiras dos fariseus, dos saduceus, ou seja, a mentira dos religiosos. E o quarto ponto, ou seja, o terceiro ponto, Jesus pergunta aqui no verso 18, quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Ou seja, quem as pessoas dizem que eu sou? Então eles respondem, Senhor, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou outro profeta qualquer. Mas aí Jesus pergunta para eles, e vocês? Quem dizem que eu sou? Então essa pergunta ele faz para a igreja, como a igreja vê Jesus, e ele está dizendo, e vocês? E Simão então ele tem a revelação, aqui no verso 18, eu quero ler aqui contigo no verso 18, onde diz a resposta de Jesus a Pedro, também, ou seja, verso 17 e 18, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então quando Pedro aqui no verso 16 diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aqui ele estava enfatizando quem realmente era Jesus. Ele era o santo a qual Deus tinha prometido que viria para morrer por nós. Ele é o nosso libertador. Quando ele diz, o Senhor é o Cristo, ou seja, o ungido, o enviado, aquele que Isaías profetizou, aqueles que Isaías disse, que sobre si ele levaria as nossas dores, sobre si ele levaria as nossas enfermidades, sobre si ele levaria todos os nossos pecados. Então este é Jesus, aquele que o próprio João Batista diz, quando Jesus ia passando, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Senhor, aquele que tirou o pecado do mundo, aquele que na sua morte condenou a enfermidade. E muitas vezes as pessoas perguntam hoje nós estamos vendo claramente um sinal dos fins do tempo, quando Jesus disse que nos final do tempo teria pestes, e o que é este vírus, senão uma peste, e muitos dizem, se realmente Deus existe, se realmente Jesus existe, por que não acaba então com tudo isso?
Meu querido, isto é um sinal dos finais do tempo, a qual está claramente nos direcionando e nos mostrando que tudo isso está chegando ao fim e que Cristo voltará para buscar a tua igreja. Isto é fato, isso nós podemos ver claramente, que todos esses sinais, isso não é algo que está acontecendo aqui em Goianira, mas no mundo todo. Aí alguns perguntam e alguns dizem, né, mas Deus perdeu o controle de tudo isso, por que Deus não acaba com isso? Meu querido, Deus não perdeu o controle de nada, Deus tem o controle de tudo. Por isso que Cristo diz, por isso que Pedro diz, tu és o Cristo, ou seja, aquele que tem todo o poder, aquele que tem todo o controle. E desses 4 pontos eu quero me deter aqui em 2, falando de Cristo e a igreja. Porque não tem como falar de Cristo se não falar da igreja, não tem como falar da igreja se não falar de Jesus, porque Jesus, ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo da igreja, e aquilo que o pastor Ítalo diz aqui quando ele estava ministrando é interessante, que é o que eu coloquei aqui para dizer, e nós não conversamos, mas aqui ele testificou e falou, sobre que a igreja não é os prédios, em que muitas vezes as pessoas falam assim, eles estão fechando a igreja. Não, eles estão querendo proibir nós como igreja de reunirmos em prédios, mas eles não podem parar a igreja, eles não podem deter a igreja, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. E quando ele diz aqui, quem realmente é Jesus, e quando nós entendemos quem é realmente Jesus, então eu sei quem eu sou em Cristo. Então eu sei que quem eu sou como igreja. Nós sabemos como igreja quem nós somos, E interessante que o Senhor, ele fala para nós aqui em Romanos, no capítulo 10, verso 3, ele traz aqui para nós a respeito de um direcionamento. Eu quero ler aqui do 2 e o 4, Romanos capítulo 10, verso 2 e 4, diz assim, porque eu sou testemunha daqueles que são muitos dedicados a Deus, mas a decisão deles não está baseado no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Meu querido, este é um texto muito claro a respeito de quem é Jesus, Este é um texto que nos direciona realmente quem é Cristo. E isso é o que Pedro estava dizendo ali naquele momento. O Senhor é aquele que foi enviado pelo Pai, para que pudesse cumprir a lei em nosso lugar, para que pudesse morrer em nosso lugar, para que pudesse ser oferecido em nosso lugar. Porque Cristo, ele é a ovelha em que foi sacrificada, e foi um sacrifício perfeito. Porque antigamente sabemos que uma vez por ano o sacerdote tinha que entrar e fazer um sacrifício para expiação do pecado. Mas uma vez Cristo entrando, meu querido, e sendo sacrificado, de uma vez por todas em um sacrifício perfeito, então ele nos deu completo acesso ao Pai. E quando eu aceito Cristo na minha vida, eu estou recebendo todas as promessas do Senhor, O Senhor está olhando e dizendo sim para todas as bênçãos na minha vida. Quando eu digo, eu creio que Cristo é o Filho de Deus, enviado pelo Pai para morrer em meu lugar, então o Pai fica satisfeito e me recebe como filho. Porque o próprio João vai dizer aqui no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 12, que todos quanto o receberam, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, deu a eles o direito de ser feito filhos de Deus, porque o Pai fica satisfeito naquela pessoa em que crê e aceita Jesus como Senhor e Salvador. E nós como igreja estamos aqui porque cremos em Cristo Jesus, e a igreja é isso, a reunião daqueles que crê em Cristo, naquele que foi enviado pelo Pai. E o texto aqui diz bem claro,
Acho interessante em que ele diz que o fim da lei, né, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Então os que creem em Cristo é que são aceitos por Deus. Por isso, meu querido, se você crê em Cristo, se você aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tenha certeza que você já é aceito por Deus, né? Que Deus, ele não vira as costas, nunca virou as costas para os teus filhos, para o homem. E Deus nos amou de tal maneira, que sabemos que João 3,16 nos fala que ele nos amou de tal maneira, que Cristo morreu por nós. Então o Pai, ao enviar Jesus, ele está mostrando o teu amor a você, que me escuta neste momento. Quando o Deus Pai envia Jesus para morrer, ele está mostrando que realmente nos ama. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos, que Deus nisso, ele prova o teu amor para conosco, que deu o teu filho para morrer em nosso lugar. Então quando Pedro respondeu aqui, tu és o Cristo, ou seja, ele estava dizendo, tu és aquele que veio morrer em nosso lugar, tu és aquele que veio assumir a nossa dívida, a qual nós não dávamos conta de pagar, porque você lê esse texto de Romanos 10, e você vê que diz que alguns homens, eles querem se justificar diante de Deus, e no verso 5 em diante do Mateus, em que nós lemos, quando o Senhor Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus, o Senhor Jesus estava querendo dizer isso, cuidado com os falsos ensinos, cuidado com as mentiras que são faladas a respeito de mim, porque querendo ou não, até hoje as pessoas ainda dizem que Cristo é como João Batista, que Cristo é como Jeremias, que Cristo é como um profeta qualquer, que Jesus veio sim, eles não negam a existência de Jesus, eles não negam o propósito em que Jesus veio e morreu, mas eles negam que de fato a obra foi consumada, eles negam que a obra foi completa, quando querem ensinar a igreja, dizendo, sim, você aceitou Jesus, mas você precisa fazer mais alguma coisa para que Deus te aceita. Sim, você aceitou Jesus, mas você precisa carregar um amuleto, você precisa de arrumar algum objeto, você precisa de fazer algo mais. Meu querido, o que Jesus estava dizendo e o que Pedro diz, que nós precisamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que foi enviado para resolver de uma vez por todas as pendências do homem. Que Cristo morreu uma vez por todas para que o homem fosse aceito por Deus. E aqui o texto está dizendo de Romanos 10, em que nós lemos no verso 3 e 4, quero ler novamente contigo, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram a justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, Cristo, meu querido, quando você está entendendo e declarando, falando, não, realmente Cristo foi enviado por morrer na cruz em meu lugar, Cristo morreu em meu lugar, quando você reconhece isso, então automaticamente você está recebendo todas as promessas do Senhor à tua vida, o Senhor está dizendo sim para você, o Senhor está dizendo que você em Cristo é mais do que vencedor. O apóstolo Paulo vai trazer essas verdades para a nossa vida, o apóstolo Paulo vai nos ensinar todas essas verdades, e aqui ele fala em 1 Coríntios 1:30, mais uma verdade em que está em Cristo, e quando você entende que em Cristo, você em todas as coisas já é mais do que vencedor, que em Cristo você se tornou igreja, que em Cristo você se tornou filho amado, que em Cristo você é a noiva, que você é aquele em que Cristo virá para buscar, e não há mais condenação na tua vida. Por isso, meu querido, que quando fala da volta de Jesus, você não teme, você fica tranquilo, e pelo contrário, você diz, Maranata, Maranata, ou seja, Cristo, venha logo, venha Jesus ao meu encontro. Você quer que realmente Jesus volte e resolve todas essas pendências que ainda faltam para ser resolvida, que é o arrebatamento da igreja, que é levar a igreja. Por que as pessoas ainda temem a vinda de Jesus?
Porque elas ainda não conhecem a verdade, porque a verdade ainda está sendo omitida, de que você precisa em teu coração crer que Jesus é o Cristo, você precisa confessar com a tua boca que Jesus é o Cristo, e você receberá a salvação, e você se tornará filho de Deus, porque Cristo é quem nos justifica diante de Deus. O apóstolo Paulo diz isso muito bem em Romanos capítulo 5, que nós fomos aceitos, que há paz estabelecida entre Deus e o homem através de Cristo, que Deus não está irado com o homem, porque Deus está satisfeito com Cristo, e Jesus é o Cristo. Jesus é este homem que veio, meu querido, e já resolveu, né? Ele não vai resolver, ele já resolveu de uma vez por todas a nossa pendência para com Deus. Aqui no verso 30 do capítulo 1 de 1 Coríntios, diz assim: porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus, e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. Ou seja, então está dizendo que o Pai nos uniu a Cristo, ou seja, nós, a igreja, estamos unidos a Cristo. Por isso que Cristo e a igreja é um só. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Por isso que quando Jesus aparece ali a Saulo, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quem que Saulo perseguia? A igreja. E Saulo fazia parte desses homens religiosos, dos fariseus, dos saduceus, em que ensinava outras coisas que não era Jesus. E todo aquele que te ensina outra coisa que não é Jesus, fuja, porque o caminho é Jesus, a resposta é Jesus. E eu vejo muita gente perguntando: qual é a resposta de tudo isso para que está acontecendo? Jesus é a resposta, a igreja é a resposta. Às vezes eles falam assim: quem tem a resposta? Meu querido, a igreja é a resposta. Como assim a igreja é a resposta? Eu não estou dizendo dos prédios, mas estou dizendo do corpo de Cristo é a resposta, porque Cristo e a igreja é um. O texto está dizendo: Jesus fez com que Cristo seja a nossa sabedoria, ou seja, o Pai fez com que Cristo seja a nossa sabedoria, e é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, e nós tornamos o povo de Deus e somos salvos. Por meio de Cristo fomos aceitos e salvos, amém? Então, por meio de Cristo nós fomos aceitos e salvos. Então, quando você reconhece, como Pedro diz, tu és o Cristo, você está dizendo: tu és aquele que veio para me dar a salvação, tu és aquele que assumiu a minha dívida, tu és aquele que me trouxe a paz para com o Pai. E aqui em 2 Coríntios 5:17 vai dizer: quem está unido com Cristo é uma nova criação, é uma nova criatura. Meu querido, se você crê, aqui está dizendo o texto que nós lemos de 1 Coríntios 1:30, que você foi unido com Cristo, você se tornou um com Cristo através da tua fé. Então o que você precisa para se tornar igreja? O que você precisa para receber a salvação? O que você precisa para que Deus olhe e diz sim para você? É dizer sim para Cristo, é dizer: eu creio que Cristo é aquele que assumiu a minha dívida e pagou a minha dívida, e não há mais nenhuma pendência para que eu possa pagar diante do Pai. Eu estou legalmente reconhecido como filho, porque Cristo me tornou filho. Então está dizendo: acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo, e tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. Oh, igreja, você é amiga de Deus, você é amiga de Deus, igreja. Nós somos a igreja, nós somos amigos de Deus. Deus não está irado conosco como igreja. Aí você pode dizer: ah, pastor, mas igreja fulano de tal, é isso, aquilo outro. Meu querido, a igreja é o corpo de Cristo, e em Cristo nós somos santificados, e em Cristo nós somos perfeitos, porque assim como Cristo é nessa terra, nós somos, né? Está lá em 1 Pedro 4:17, e assim como Cristo é, nós somos, e Cristo é santo, Cristo é perfeito, Cristo é amado, e você se tornou um com Cristo pela tua fé em Cristo Jesus. Se você crê que Cristo, que Jesus é o Cristo, e afirma como Pedro afirmou, você pode ter a certeza de que essas promessas são para você.
E tudo isso é feito por Deus, que nos transforma de inimigos em amigos. Tudo isso é feito por Deus. Foi Deus quem fez isso, porque Ele te ama. O Senhor Deus te ama, né? Esse corona que está acontecendo, esse vírus que está aí, não é ira de Deus para com o homem, como ouvimos muitos, porque você escuta muitas coisas, né? E até que ouvimos tantas mentiras no YouTube, no Facebook. Por isso que esse texto no começo eu chamo a tua atenção, para que você não dê ouvido aos fermentos dos fariseus, aos fermentos dos saduceus, que representam os homens religiosos, que querem te apresentar outra coisa que não é Jesus. Eu quero te dizer que Cristo Jesus é suficiente para resolver toda a tua pendência. Tenha certeza, creia, porque eu quero ler mais um texto aqui, o meu tempo já está se encerrando, e ele está aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, né, onde o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro a respeito do propósito de Jesus. 2 Coríntios 1:20 diz assim: porque todas as promessas de Deus está nele, o sim, por isso também, por meio dele diz amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Meu querido, para você entender melhor, eu quero frisar aqui novamente o verso 19, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês, por nós, isto por mim, Silvano, Timóteo, né, e assim por outros apóstolos, né? Pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus está nele, ou seja, todas as promessas de Deus está em Cristo. E aqui o texto está dizendo que Jesus é o sim de Deus, que Jesus é o amém de Deus. E quando você diz sim para Cristo, você está dizendo automaticamente, ou seja, você está recebendo o sim de Deus para todas as bênçãos na tua vida. Você está recebendo todas as promessas de Deus, porque todas as promessas de Deus está em Cristo Jesus. E quando Deus resolveu fazer isso, quando Cristo morreu na cruz, não, meu querido, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, que antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu em Cristo Jesus e nos abençoou com toda sorte de bênção, né? Esta é a igreja, e esta é a igreja em que Jesus diz aqui no verso 18, que sobre ela as portas do inferno não prevaleceriam. O inferno não pode prevalecer contra a igreja, porque a igreja está em Cristo. E sobre todas essas coisas, em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? Eles podem querer fechar os prédios, eles querem nos impedir, mas as portas do inferno não vai prevalecer diante de nós como igreja, né? E eu digo para você que está aí na tua casa nos acompanhando, você é a igreja, e sobre todas essas coisas você é mais do que vencedor. Eu digo para você que está aqui me ouvindo, você é a igreja, você é amado, você é o sim de Deus, porque Cristo é o sim de Deus, e Cristo está unido com você, Cristo está em você, o Espírito Santo está em você, porque você crê na obra consumada, você creu em Jesus. Então todo aquele que nele crê se torna igreja, e as portas do inferno não prevalecem. O diabo, ele não prevalece contra a tua casa, igreja, contra a tua família. E esta noite eu digo que você já é mais do que vencedor em todas essas coisas. E por isso, em nome do Senhor Jesus, para encerrar, eu quero orar com você, eu quero declarar essa verdade sobre a tua vida. Para encerrar, eu quero que você, onde está, você possa crer no teu coração que Jesus é o sim de Deus para a tua vida, que Jesus resolveu a tua vida, a tua pendência diante do Pai, e diante do Pai nós temos paz, porque Romanos capítulo 5, verso 1 diz, nós temos paz com Deus. Então fecha os teus olhos neste momento com o coração alegre, porque você tem paz com o Pai, com o coração satisfeito, porque Cristo assumiu a nossa dívida, Cristo assumiu os nossos pecados, pelos nossos pecados Ele morreu, mas para a nossa justificação Ele ressuscitou. Então se alegre neste momento e celebre ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, e te louvamos,
porque sabemos que Cristo é o sim de Deus para mim. Eu creio que Jesus é o Cristo. Eu creio que Jesus foi aquele que foi enviado pelo Pai para morrer em meu lugar. Cristo é aquele que assumiu as minhas dívidas e morreu em meu lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou e me santificou, me justificou diante do Pai, me deu acesso ao trono do Pai, me fez filho e filho amado. Por isso eu digo a você que está me ouvindo, Cristo, Ele te deu acesso ao Pai. Você não precisa de outras coisas, você precisa de Cristo. Cristo é a tua resposta, Cristo é a solução para esse momento, Cristo é a resposta de tudo isso, porque antes que houvesse corona, Jesus já venceu esse corona na cruz, e nós estamos na cruz, e a porta do inferno não prevalecerá diante de nós. Por isso eu digo que todo levante do inferno contra a igreja caia por terra agora, toda porta levantada do inferno, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Celebra o Senhor com alegria, meu querido, neste momento. Aleluia.